Mas eu quero dizer para você que a dor que você está passando não é para te diminuir, mas é para te trazer maturidade espiritual, crescimento espiritual. E chega uma hora de definição na vida de Jacó, que está lá em Gênesis 32, que ele estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. Todo mundo sabe quem é Esaú. Esaú foi aquele que foi enganado visivelmente por nós, devido a um prato de lentilha. Ele trocou sua primogenitura, e quem passou a tomar conta da primogenitura foi Jacó. E nesse contexto todo, Esaú foi embora com ira, com ódio, com indignação do irmão, devido a ter sido enganado. Mas na realidade ele não foi enganado, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Só que o cansaço fez com que ele pedisse um alimento diferente daquele que ele deveria se alimentar. E às vezes a dor faz isso, o cansaço faz isso. O cansaço às vezes faz a gente ir muito rápido em alguma coisa que não vai lá na frente trazer frutos, mas vai trazer consequências. Assim são as nossas escolhas também. E chegou nessa hora aqui, que Jacó tinha que fazer uma travessia. Jaboque, vale de Jaboque significa vale da travessia, ou caminho da salvação. E Jacó, ele tinha que ir para o outro lado e encontrar com seu irmão puro, tranquilo, sem indignação, sem mácula. E o irmão do lado de lá também tinha que passar, vir receber ele com reconciliação. Pense nisso. Jacó do lado de cá, indo encontrar um irmão que particularmente entre eles trouxe para o irmão transtorno, problemas emocionais, tristeza no coração. E ele tinha que encontrar esse irmão, mas para ele fazer essa travessia, ele tinha que buscar a presença do Senhor, para que quando ele chegasse naquele ambiente lá, ele chegasse lá direcionado por Deus. E aí que a gente entra na história de que cresça aonde dói. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Nós devemos crescer aonde dói. Não é crescer aonde está bom. Aonde está bom é fácil. Aonde eu estou com a minha vida tranquila, é fácil. Você tem que crescer aonde dói. Pense aonde está doendo nesta noite no seu coração. Pense algo que está trazendo na sua vida um desconforto emocional. Deus quer fazer você crescer justamente neste lugar, aonde está te doendo, aonde está te trazendo desconforto, aonde você olha e vê, eu não tenho mais solução, não tem mais jeito para a minha vida. Não importa, tem sim, porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela. Então, essa noite toda que talvez você passou, essa caminhada toda que você está sentindo dor, talvez é Deus fazendo você crescer neste ambiente aonde está te trazendo dor. Porque a dor traz desconforto, amém ou não amém? Pense você que é varoa, quando está tirando uma cutícula, que a unha encrava, como é que fica depois? Que está tudo bonitinho, pintadinho, aí a unha encrava, começa a crescer do lado, traz tranquilidade ou desconforto, essa unha encravada? Desconforto, não é verdade? Mas quando você arranca aquela unha desencravada, o que acontece? A primeira coisa que faz é alívio. Então Deus quer trazer alívio aonde está te trazendo desconforto. Deus quer aliviar o seu coração, e às vezes você entrou aqui com peso. Às vezes você vem na casa de Deus buscando uma solução e não encontra. É porque Deus quer te trabalhar lá na sua casa, no ambiente onde você vive, no lugar onde você está. E assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 32, do 24 ao 30. Diz assim, 24: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Primeira coisa que eu quero dizer é que a dor te deixa só. Quando você sente dor, você não consegue pensar. Você quer ficar só.
Quando você está com dor de cabeça, que alguém quer conversar com você com a dor de cabeça, você sabe que você tem uma tensão. O que você pede para a pessoa que está do seu lado? Me arruma uma aspirina, ou então fala assim, por favor, me deixa só por um momento que a minha cabeça está... Deus, quando quer tratar com a pessoa, Ele chama essa pessoa para que ela fique só com Ele. É o tati bitati, já ouviu falar nisso? Aquela conversa que não é informal, é olho no olho. Eu quero falar contigo. Primeira coisa que Deus fez com Jacó foi de ficar só com ele, a sós. Por que a sós? Porque às vezes nós queremos, perdão, irmão, aqui eu tenho sempre uma visão aqui do que eu falo, do que eu escrevo. Às vezes queremos crescimento sem desconforto. Às vezes nós queremos crescer sem desconforto. Nenhum crescimento. Pergunte a alguém aqui, ministerialmente, ou até na faculdade, ou até num estudo para passar por alguma etapa da vida, se não te traz desconforto antes de trazer a solução. Você já chega e fica alegre ou você fica tenso? Não fica tenso? Quando você faz uma prova, quando você vai num ambiente de trabalho que vai passar pelo um RH, você sabe que você tem qualidade, você sabe que é um bom profissional, você sabe que é um bom pedreiro, você sabe que é uma boa costureira, você sabe que é uma boa teóloga, você sabe que é uma boa seminarista, você sabe que é uma boa avó, mas na hora que você vai passar pelo crivo de uma pessoa que tem o poder de modificar a sua história, se você não se preparar, você não fica tenso. O problema é que a gente às vezes quer crescimento sem desconforto. A gente quer chegar lá, mas não quer sentir a dor da luta, da batalha. O Jacó tinha que chegar em um ambiente, mas ele tinha que passar por uma luta, porque ele cresceu, mas ele cresceu para fora. Teve família, teve filhos, teve bens, não teve? A história de Jacó é isso. Teve família, teve filhos, teve bens, cresceu, né? O menino cresceu, teve valores financeiros, passou por mais. Deus queria trazer o crescimento em Jacó dentro dele. Porque às vezes nós temos tudo isso em nossas mãos. Temos um bom trabalho, temos um bom emprego, temos até família. Vivemos dentro de um ambiente social onde todo mundo nos respeita. Mas às vezes nós só crescemos fora, na aparência. Mas por dentro de nós ainda somos crianças. Dentro de nós ainda falta uma maturidade espiritual. Era o que acontecia com Jacó. Jacó era um homem formado, mas ele tinha um medo dentro dele. Qual era o medo dele? Era encarar o irmão dele devido aos transtornos que ele passou, que foi Deus que colocou para que ele pudesse passar, que não foi o homem, foi Deus que colocou. Mas mesmo assim, às vezes existem etapas na nossa vida que Deus coloca em nossas mãos, que às vezes a gente acha que está trazendo desconforto para outros. Não, é Deus querendo que nós possamos crescer, ter maturidade espiritual para enfrentar a luta a qual todos os dias a adversidade da vida nos proporciona. Aí diz assim, continuando, né? 22, 24, agora 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu Jacó. Então, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29. Tomou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas?
Respondeu ele: por que perguntas pelo nome? E o abençoou ali. 30. Aquele lugar chamou de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. 31. Vou só até aqui, até o 30, né? Vamos lá. Como eu falei, Jacó estava prestes a se reconciliar com seu irmão, prestes a encontrar com Esaú, prestes a fazer uma reconciliação física e espiritual com um dos seus. Mas dentro da atitude de Jacó, ele trouxe alguns transtornos para a vida de Esaú. Então ele estava com medo de chegar perto do irmão, porque não sabia, porque o irmão também era poderoso. Jacó ficou com a herança da primogenitura de todo o povo, mas Esaú foi para a terra distante e virou um homem guerreiro, um homem de luta. Só que ele tinha também no seu coração a mágoa. O rapaz falou que eu tenho que ficar preso nessa direção. Então ele tinha que se reconciliar com seu irmão. Mas o problema é que essa reconciliação poderia trazer danos para a vida de Jacó, devido ao estilo de consequência que ele pegou para poder conquistar tudo aquilo que ele recebeu devido a um prato de lentilha, devido à situação que ele causou na jornada do irmão. E ele ficou com medo. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus não remove problemas, Deus promove confrontos. Deus não removeu o problema que estava dentro de Jacó, entendem? Deus, Ele não vai remover a situação que teve ou que nós causamos na nossa caminhada. Ele não vai remover, Abel. Ele não vai. Ele vai promover um confronto contra aquele que você, no teu sistema. Por isso que eu falo, nós devemos crescer aonde dói. Deus, Ele não vai remover o transtorno ou o problema que você causou na sua caminhada para alguém ou com alguém, mas Ele vai promover um confronto. Ele vai pedir para que você venha face a face com Ele, se arrependa daquilo que você fez, e a dor que está te causando devido a esse problema que está trazendo transtorno na sua vida, talvez seja Deus te confrontando. Talvez seja Deus fazendo com que você busque um crescimento espiritual para com Ele. Olhe para dentro de si e fale: Deus, eu sei que eu não estou suportando essa adversidade, mas me ajuda a vencer na Tua presença. Porque às vezes você pensa assim: se eu mudo essa situação, Ele não vai mudar. Ele vai promover um confronto entre você mesmo, para que você possa analisar aquilo que você está passando e buscar nele uma solução. Amém ou não amém? A Bíblia diz em Gênesis 32, 24 que ele ficou só. Não é verdade? Vamos lá. Gênesis 32, 24. Ficando ele só e lutando com ele um homem até o romper do dia. Ou seja, ele ficou só. Às vezes, a dor ou as dores que geram em nossa vida, nós não nos sentimos só. Quem já passou por isso? Por uma situação onde dói e você busca uma solução e continua doendo. Aí você fala: não tem jeito. Não adianta eu buscar a ajuda da Simone, não adianta eu pedir conselho para o Hildo, não adianta eu falar com o Fábio, não adianta eu ir lá no gabinete conversar com o pastor Abel. É só eu e Deus. Existe
bastidores na nossa vida, irmão, que para mim crescer, só lutando com Deus, perseverando naquilo que me desafia, porque a dor te desafia. Sabe qual é o desafio que a dor te traz? Socorro. Mayday. Quando a dor está intensa, não tem outro jeito. É Mayday, é tocar a campainha e falar: Jesus, me ajuda, porque eu já não sei qual é a solução que eu devo tomar. E foi assim com Jacó. Ele sabia o embate que ele ia ter, mas ele preferiu ficar a noite toda. Ele podia atravessar, irmão, a nossa autossuficiência. Aqui era um vale. A nossa autossuficiência, a nossa capacitação, às vezes, faz com que a gente vá na frente e deixe Deus vir caminhando atrás. Porque eu posso, eu faço, eu sou capaz. Mas entenda o seguinte: quando a gente é autossuficiente, a gente pode até ir, amém ou não amém? As minhas qualidades podem chegar onde eu quiser ir. A realidade é essa. Se você estuda, você pode ir em qualquer lugar. Vê aí, em qualquer lugar. Agora, tem um problema: a dor vai continuar contigo, porque a autossuficiência gera dor. Dor no resultado final, porque você esqueceu de pedir socorro a Deus e se achou capaz de resolver uma situação a qual você esteja passando. Então, irmão, a Bíblia fala que nós temos um advogado que olha por nós, e as causas que nos traz mais transtorno, se você se prostrar diante dele, vai se materializar de uma forma extraordinária, e você vai passar para o outro lado cantando o hino da vitória. Porque só quem passa para o outro lado é quem consegue superar a dor do lado de cá. É do lado de cá que você tem que conquistar, para poder chegar do outro lado, transformar na presença do Senhor Jesus, sem máscara, sem atalho, sem plateia. Quando a gente está só, não existe máscara, não existe plateia te vendo, não existe atalho para que você possa tomar, é um caminho só. Pense num vale. Como é que é um vale? Um vale lá no Nordeste, Simone já foi lá comigo 2 vezes, e lá tinha um lugar por nome Fundão. Fundão. Era o único lugar que a gente podia pegar água. Até quando, Abel? O horário. Tá. Tinha um lugar por nome Fundão. Era tipo uma cratera que saía lá de São Vicente. Até que eu posso? Até que você me libera? Aqui. Tá. Tinha um lugar por nome Fervedouro, que era uma fonte de água que tinha, distante da onde a minha mãe, meu pai e eu moravam. Só que ela vinha descendo pelos lajedos, e cada vez que ela ia descendo, ia ficando mais fundo ainda para você pegar água. Um vale é isso. Um vale não tem saída. Ou você volta, ou você continua. E às vezes na nossa vida, a nossa dor nos coloca num vale. Num vale que parece que não tem solução, mas entenda. Tem dor, tem vales que nós entramos porque nós proporcionamos esse vale devido às nossas escolhas. E aí depois que a gente proporciona, desculpa eu falar isso, depois que a gente proporciona esse vale, a gente quer culpar Deus, quer culpar a situação que a gente está passando. Mas aí, não tem regresso. A Bíblia fala que aquele que colocar a mão no arado e olhar para o sol incandescente que está atrás, não recebe a coroa da vitória. Da mesma forma, aquele que está passando por um vale e olhar para trás, vai desanimar na caminhada. Jacó, ele tinha que passar por esse vale, nas suas escolhas, mas Deus colocou ele lá naquele lugar para tratar diretamente na dor que ele estava sentindo. Talvez Deus te
fazer comida lá embaixo naquele valezinho lá de Jatobá de Fervedouro. A gente tinha que descer, pegar água e subir com ela para poder levar mantimento para fazer comida. E a gente nunca desistimos de fazer essa travessia. Doía, doía. Aqui no Alemão, onde a gente morava também, a gente carregava a lata d'água, ia lá embaixo buscar. As dores eram imensas. Eu pequeno, junto com a minha mãe, com 2 latinhas de água, e subia lá, descia lá na bica, que era um vale também, enchia de água, subia o morro, doendo. Mas era desconfortável a dor. Mas quando chegava em casa, sentia um alívio, porque a dor que eu estava sentindo em buscar aquela água trazia alívio quando eu chegava lá em cima, porque lá em cima eu podia tomar banho, minha mãe podia fazer os alimentos, minha mãe podia passar roupa, lavar roupa, porque a gente nunca deixou de perseverar. Jacó não deixou de perseverar, porque ele sabia da vitória que tinha do outro lado na vida dele. Não deixe de perseverar mesmo em momentos de dores. Deixe Deus tratar essa dor que está passando no seu coração para que te gere um crescimento espiritual. Foi isso que aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que ele passou a noite toda o quê? Lutando. Pense nisso. Uma criatura celestial, não era uma pessoa normal, mas ele passou a noite toda lutando. A gente às vezes, uma lutinha de 10 minutos, a gente já tomba e cai. Às vezes uma lutinha de 3 horas, a gente já perde arrego. 4 horas então, meu Deus do céu. Se chegar meio-dia, eu já estou todo ferido. Me leva ali para o UPA de Senador Camará, que eu já não aguento mais. O cara sabia pelo qual motivo ele estava lutando a noite toda. Não fique anestesiado com a dor. Está doendo? Continue lutando. Está trazendo transtorno na sua vida? Continue perseverando. Porque só assim nós iremos conquistar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Não desanime, persevere na sua caminhada. Deus toca justamente na coxa, no lugar de força. Jacó saiu ferido, amém ou não amém? Saiu ferido, né? Mas transformado. Às vezes a dor que nós estamos passando pode até nos trazer feridas, que você olha e fala, não tem solução. Tem, porque ele saiu mancando. Às vezes as nossas lutas geram feridas, mas não são feridas para que possamos nos sentir fracos ou desmerecidos. São feridas que irão nos transformar em pessoas excelentes, pessoas que lá na frente podem dar conselho com autoridade devido às feridas que nós temos na nossa caminhada. Paulo falou, sede meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Vou fazer uma pergunta. Na caminhada até o Monte Gólgota, Jesus ele estava como nós aqui, limpinho, ou ele estava cheio de feridas, cheio de chicotadas, cheio de incompreensões, mas ele conseguiu, e por causa dele a reconciliação da graça não merecida nos alcançou. Não deixe que essa sua ferida tire você da presença do Senhor Jesus. Pelo contrário, que você possa crescer nesse lugar que está te doendo. Ele manca, mas continua um homem amadurecido.
Mas saiu um homem amadurecido. Ele tocou na parte que Jacó tinha mais força, porque qual é a parte do ser humano que junta todas as forças? São as pernas que te fazem caminhar, não é verdade? Eu sei que o corpo todo é importante, mas a musculatura da sua perna, sem ela, você não consegue andar, não é verdade? Você começa a sentir a deficiência. Deus tratou na autossuficiência, falou: Jacó, tu não vai atravessar, antes você vai ter que lutar comigo, eu vou te colocar uma marca. Mas essa marca não é para te envergonhar, é para te trazer autoridade. Essa marca é para te trazer um nome diferente daquele que você tinha. Um nome a qual as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é uma pessoa diferente a partir de hoje. Aqui eu faço uma aplicação nessa primeira parte. Deus faz Jacó crescer justamente aonde dói, onde estava doendo. A dor não foi uma destruição, foi uma formação. Às vezes a dor que você está passando não é para te destruir, é para te formar, para te fortalecer, para que você passe na prova diante que Deus está colocando na sua vida. Um ouro, para poder ele ser puro, ele tem que passar pelo fogo, pelo aquecimento, para tirar todas as impurezas. Aí eu te pergunto, um ouro que é ouro, tu acha que a matéria ela não sente a transformação? Porque ele por si próprio ele já é ouro, mas para ele ser puro e refinado, ele tem que passar por uma transformação no metal, para que ele possa sair um ouro limpo, perfeito, sem imperfeição. Vocês já viram a ostra? Quem já viu uma pérola? Quem já viu uma pérola aí? Uma pérola. Simone gosta, né? Simone tinha uma gravata de pérola, bonita. A pérola, para poder ela ser transformada, tem que cair um grãozinho de areia dentro dela. A gente olha aquela matéria-prima bonita, né? Cara, porque tem pérolas que são caras, mas para poder você ver aquela beleza dentro da ostra, tem que cair um grãozinho de areia. Eu vou fazer uma pergunta para você: se cair um cisco de areia no seu olho, como é que fica a sua visão? Um grãozinho incomoda? Não é verdade? A pérola, para ter uma transformação, ela tem que passar 5 anos com um grãozinho de areia dentro do órgão dela. O mar balança e faz uma ferida, vai crescendo. O mar balança, faz outra ferida, o grãozinho de areia já é uma bolinha. O mar balança, vai crescendo, o grãozinho de areia faz até lapidar dentro dela uma pedra preciosa. Às vezes Deus está lapidando dentro de você, transformando com a sua dor uma pedra preciosa na presença dele. Então, vamos crescer no lugar onde está doendo. Não sei onde está doendo na sua vida, não sei onde está doendo, mas Deus está lapidando o nosso homem interior, não o homem externo, mas o homem interno, onde existem várias feridas essas que só a palavra de Deus pode trazer à existência, porque nem nós mesmos conseguimos tratar elas, mas a palavra de Deus ela é eficaz para trazer essa semente que está nos transtornando. Mas não se preocupe, que é Deus que está te provando, não é você que está passando pela prova, é Deus que está mostrando que essa dor não é para tristeza, mas é para crescimento, formação. A ferida não foi um castigo, foi um alinhamento. Às vezes a ferida que nós passamos na nossa vida não é castigo, é um alinhamento. Às vezes nós temos que passar por determinadas coisas para nós nos alinharmos com o reino de Deus. E Ele sabe aonde nós precisamos nos alinhar todos os dias da nossa vida. Assim foi com Jacó. A ferida não foi para tristeza, foi para
ele tinha que se alinhar do outro lado. Nós estamos, por enquanto, do lado de cá, amém? Qualquer dia desse nós iremos passar pelas portas da eternidade. Quem deseja passar pelas portas da eternidade? Mas para isso precisa um alinhamento. Para isso precisa Deus nos botar sós com Ele e nos tratar naquilo que está tentando nos desanimar, mas que a dor que nós estamos passando, como eu estou dizendo aqui, é para crescimento. A dor que Jacó passou não é para tristeza, foi para crescimento. A dor revela que ainda existem feridas que tem que ser e precisa ser tratada. Deus não trata com aparência, Deus trata na raiz, entende? Deus não trata na sua aparência, Deus trata na raiz, na junção aonde tem que trazer o crescimento para a semente. Ele não trata na árvore formada, tá vendo? Nós já somos uma árvore formada, amém ou não amém? Mas nós somos fincados na videira verdadeira, e essa videira tem uma raiz, e nós fazemos parte do fruto dessa raiz, mas ele não vai tratar no fruto que nós damos. Se nós temos uma ferida ainda interna, ele vai tratar na raiz, da onde essa ferida está nos trazendo dor, onde está trazendo transtorno, tristeza, falta de solução. Pense, avalie. Agora, se obrigado, Deus, porque isso que eu estou passando não é uma prova que eu causei, mas é o Senhor tratando na minha vida, é o Senhor tratando na nossa vida. Cresça aonde dói. Identidades nasce com luta. Você não vê me aponte um homem do Antigo e do Novo Testamento que gerou uma identidade nele que não foi gerada através de lutas. Podem ver, todos eles passaram por dores emocionais, dores físicas, dores de perdas, porque a identidade, se nós queremos ter uma identidade, nós temos que passar por lutas. Paulo fala: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo teve uma vida de bonância ou teve uma vida de luta? Uma vida de luta, muita luta. João, que fala assim, que nós devemos andar como Cristo andou, na carta de João ele fala. Mas aonde jogaram João para tentar matar ele? Dentro de um balde de um tonel de óleo queimando. Daniel foi jogado na cova dos leões. Todos eles cresceram aonde mais doía na sua vida. Todos eles tiveram um crescimento aonde mais doeu na sua vida. E vai ser diferente conosco. Então, se você está desanimado, ou se você está desanimado com a dor que você está passando, não se preocupe. Isso é Deus trazendo a sua identidade para que todos possam ver lá na frente e você tenha a capacidade de falar e dizer assim: olha, eu passei por isso, mas aconteceu isso, mas Deus transformou isso que eu passei em momentos de glórias para a minha vida, de testemunho, porque a dor gera testemunho, e o testemunho edifica outros, e edificando outros, vai alcançando outros e mais outros. É na minha dor e na sua dor que as pessoas vão compreender por que eu amo tanto a Cristo. É no meu desconforto, no seu desconforto, que as pessoas vão falar: pô, ele passa por tudo isso e ainda está de pé. Ele
ela passa por tanto isso, ainda tem coragem de entrar pelas portas da igreja e adorar Ele em espírito e em verdade? Mas é porque você sabe que a dor gera o quê? Uma vitória, alegria, refrigério, paz, a paz que excede todo entendimento, porque mesmo num período de dor, o crente consegue sorrir. Mesmo num momento de perdas, nós conseguimos glorificar a Deus. Pense nisso. Isso é uma loucura, né? Como é que pode a pessoa ficar desempregada e falar assim: eu creio em Senhor Jesus e amanhã eu estou empregado, enquanto muitos estão morrendo e você está glorificando a Deus? Te faltou alguma coisa até hoje? Deus deixou de te abastecer, de te suprir? Porque Ele sabe que a dor que você está passando é para que você cresça no mundo espiritual. Porque de nada adianta nós termos bens, patrimônios, carros, uma família excelente, filhos abençoados. De nada adianta se nós não crescermos no homem interior. Porque se não crescer, nós não venceremos as dores atuais que nós estamos passando. Porque se eu olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás, olhar para frente, eu paro. Mas Paulo fala que nós temos que olhar para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? Jacó entrou como Jacó, não é verdade? Quando ele entrou naquele vale, ele entrou como mas ele saiu como Israel. Talvez hoje você está entrando de cabeça baixa, como Daisy, exemplo, mas você vai sair como Israel, um nome grande, não maior do que o nome do Senhor Jesus, mas com um nome grande, porque a dor que você passou fez você crescer, fez você prosperar. De você entender que você cresceu num momento de maior tristeza da sua vida. Ele entrou no vale como Jacó, mas ele saiu como Israel. As dores que nós passamos, Deus até muda o nosso estilo de vida para que as pessoas vejam que você mudou. Ele não podia sair daquele vale como Jacó, ele tinha que sair diferente para que quando ele encontrasse o seu irmão, a reconciliação tinha que ser total. Deus salvou Jacó e reconciliou Esaú, não na sua jornada, mas no âmbito familiar. Às vezes, Deus quer reconciliar você com alguém da sua família, com alguns dos seus, mas às vezes você está com um nome ou uma identidade que a pessoa olha para você e fala assim: por enquanto não quero reconciliação com você. Se você hoje estiver disposto ou disposta a sair desse vale diferente da forma que você entrou, Deus vai modificar a situação lá onde você deixou o problema, porque Ele vai fazer você crescer na dor que você está sentindo e vai fazer você caminhar independente da situação que você esteja passando. Amém? Jacó vence, mas manca. O mancar da luta de Jacó fez com que ele pudesse ficar diferente por resto da vida. Deus coloca marcas em nossas vidas para que possamos ficar diferente da forma que nós éramos, para que alguém possa ver em nós o resplandecer da graça de Cristo Jesus. Você é a imagem de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga assim: eu sou nova criatura. A dor que eu passei, eu cresci. A dor que eu estou passando vai me gerar crescimento. Se você passou por uma dor,
você cresceu. Amém ou não amém? Pense uma dor que você passou, mas você está aqui porque você cresceu. E se ela vir novamente, você vai falar assim: sai em nome de Jesus, porque eu já te venci. Mas se você está passando por uma dor, hoje você vai aprender a crescer com ela, da mesma forma que Jacó aprendeu a crescer com ela. O lugar da ferida pode virar um portal de uma nova estação. Talvez seja exatamente ali que Deus decidiu trabalhar na sua vida. Portal da ferida, porque uma ferida, ela gera uma lacuna. Por isso que eu falei portal. Ela gera uma lacuna. E essa lacuna, ela tem que ser fechada. E só existe uma pessoa que pode fechar essa lacuna: o Espírito Santo de Deus. Deus, ele trabalha naquilo que se torna mais difícil na minha e na sua vida. Eu já estou encerrando, tá, pastor Abel? Por isso que eu quis dizer aqui para vocês, irmãos, existe uma verdade espiritual difícil de acreditar. Deus frequentemente faz crescer exatamente aonde mais dói. Talvez você não esteja entendendo isso, mas é uma realidade espiritual. Frequentemente, nem sempre. Talvez, né, vocês entraram aqui e não está passando por dor nenhuma. Está sã. Glória a Deus. Porque Jesus falou que ele não veio para os sãs. Veio para quem? Ele não veio para os doutores. Veio para quem? Os doentes. Se você está sã, aleluia. Está pronto para ir para o céu. Eu ainda não estou. Eu estou cheio de lacunas. Mas Deus, às vezes, especificamente, trabalha nas dores que nós estamos passando. Não para nos diminuir, mas para que possamos crescer. Acabamos de louvar que ele cresça e que viemos a diminuir. Jacó só se tornou grande quando ele diminuiu na presença do Senhor. Quando é que Jacó diminuiu? Quando ele falou assim, ó: eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoe. Talvez você não vai dar tempo de ficar aqui a noite toda, por que não? Mas fale assim: Senhor, eu só vou sair daqui quando eu tiver a convicção que nesta noite eu serei abençoado, mesmo passando pelas dores emocionais, físicas ou espirituais que eu esteja passando. Porque passamos por lutas todos os dias, e lutas grandes, mas Deus olha para o seu coração, porque Ele não quer saber daquilo que você está passando. Ele quer saber da rendição que você está dando hoje para Ele. Para encerrar, tem uma fruta em Israel que ela tem várias sementes. É a romã. Quem já ouviu falar em romã? Quem já ouviu falar em romã? Romã. Já viu? Essa fruta, ela é engraçada. Por que ela é engraçada? Porque a árvore dela é muito feia. Quem já viu uma árvore de romã? É muito feia. As folhinhas pequenininhas, não dá sombra, é uns galhos fininhos de um lado para o outro. Aí ela nasce uma bolinha verde, feinha, não, feinha, uma bolinha verde sem significado nenhum. Aí você fala, pô, ela vai crescer e vai dar um fruto bonito. Pelo contrário, ela fica com a casca horrível. Já viu? Umas cascas cheias de feiazinha, horrível não, mas feiazinha. Secada, seca de um lado, marronzinha do outro. Se você pegar assim, você vai ver. Fica seca de um lado, seca do outro. Isso é a nossa parte externa. Porque Deus
trata com a romã nas orlas de um sacerdote, porque a romã, por mais que fora seja uma fruta com casca dura, dentro ela tem várias sementes. Ela tem várias sementes. E ela é uma delícia, como a Val falou. Umas bolinhas que você, quando come, ela estoura na sua boca. E além disso, ela é medicinal. Amém ou não amém? O que eu quero dizer com isso? Que por mais que as feridas da sua vida venham a causar transtorno na sua parte externa, entenda que você tem um fruto dentro de você, um fruto dentro de você que gera vida, que cura, que traz vida para outros. Por isso que Deus ama e traz as romãs para as orlas sacerdotais, porque dentro de você existe várias sementes que vão dar frutos para outros. Não se preocupe com as marcas que você está passando na sua vida. Só se preocupe em olhar para o seu coração e dentro do seu coração oferecer várias sementes da obra de Deus para a vida dos outros. Jacó fez isso. Jacó, ele resolveu tratar a parte interna dele. E quando ele tratou, quando ele saiu do vale, que ele foi cheio de intrepidez falar com o irmão dele, a Bíblia fala que teve uma reconciliação. Aonde iria ter morte, teve reconciliação. Aonde iria ter perda, teve amor. Aonde iria ter brigas, teve soluções. Aonde ia ter dissensões, houve paz. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como é que está o ambiente onde você trabalha. Eu não sei como é que está o ambiente onde você vive. Mas eu quero dizer para você que o adorador não só muda a vida dele, muda a geografia que está em torno dele. A decisão de Jacó mudou a geografia que estava em torno dele. Se você hoje se render a Deus, mesmo com as suas feridas, Deus vai tratar aquilo que mais gera dor na sua vida. Que o Senhor Jesus possa falar mais na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer algo de especial no decorrer dessa semana. E que você venha aqui dar testemunho, não pelo que o pastor José